um canal também de um cara que eu acho muito da hora, que é do Stax, Gustavo Pinheiro. Ele tem um canal em que ele faz vários reacts sobre vários assuntos, tipo assim, meio bizarros, assim, que eu acho bem da hora. O hacker mais procurado pelos Estados Unidos. O Alpha 02, o usuário mais procurado em toda a história da Deep Web. Esse John Somali, que é um mano também bem otário, que queria fazer sucesso a todo jeito no streaming. Aí ele ficava no Japão fazendo uns conteúdo tosco ao vivo, assim, saca? Mas vamos ver, ó. O site mais problemático da internet. Vamos ver esse pra gente encerrar nossa live de hoje. Em 2015, um grupo de trolls se passou pelo suporte da Twitch e entrou em contato com um garoto menor de idade bem inocente que estava ao vivo naquele momento. O objetivo deles era trollar o menino. Eles entraram em chamada com o garoto pelo celular e durante a transmissão ao vivo começaram a dar dicas para o menino de como melhorar o desempenho do computador, excluindo a pasta System32. O garoto fez isso e, não satisfeitos, eles inventaram uma história de que ele precisaria desmagnetizar os eletrólitos do notebook e para isso ele precisaria misturar água com sal e jogar no teclado. Okay, yeah, that should be good. Oh my god. Depois conseguiram convencer o garoto a espalhar manteiga por todo o teclado. Okay, yeah, so now with the butter, I just need you to rub the butter all over the keyboard. Okay, so this would Tazamine size it, right? Yeah. Just make sure you're in between the keys. In between, okay? Yeah. E para secá-lo, disseram pro menino colocar a bateria no micro-ondas e o notebook no forno. So put the battery into the microwave. Nossa, que paia. Like this? Yeah, it's good. Getting this fat In kid the to microwave? microwave his computer. This in the microwave? Yeah, just put it in the microwave. How long? Just put it in there for a good minute. What's gonna happen? It's probably gonna blow up. It's probably gonna blow up. Get on fire. Yeah, it's good. Don't worry. It's on fire. It's on fire. Yeah, it's good. Are you sure? Yeah, it's What good. the hell? Turn off. Turn off. Meses depois, esse grupo deu origem a uma verdadeira comunidade hacker que deu muita dor de cabeça para as autoridades. Se você curte esse tipo de vídeo, não Caralho, esquece de deixar véi. o like aí embaixo, ajuda muito aqui Coitado, na divulgação moleque. do canal. Você sabe que a gente tem um certo problema com monetização aqui por conta dos temas, então um joinha aí é de graça e vai me ajudar muito, beleza? E antes da gente começar o vídeo, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos para se divertir, como o jogo Crash, mas atenção, esse site é apenas para maiores de 18 anos. Muito por causa da Twitch, que quando um streamer finaliza uma live, ele pode enviar todo o seu público para outra live e isso é uma raid boa. Porém, existem raids que são feitas para atacar os alvos e isso, lógico, é a raid ruim. E infelizmente essas trollagens ficaram tão grandes que surgiu até um nicho no YouTube só de gravações desses ataques e olha, eles faziam bastante sucesso. Um dos canais mais famosos brisa. do gênero era o Cillion, que iniciava seus vídeos afirmando que não se responsabilizava por nada que acontecesse durante as raids. Segundo ele era apenas o cameraman da situação. Ele organizava sua base de fãs para invadir uma transmissão ao vivo, por exemplo, e deixava o caos rolar, podendo acontecer uma trollagem boba ou algo mais sério, tipo o caso do garoto. Para contexto, o vídeo que vocês viram do menino foi postado no canal dele, o que exemplifica bem o porquê que ele colocou esse aviso antes de todo o vídeo. Portanto, é de se esperar que o canal dele tenha caído diversas vezes, o que o fez criar diversos outros que também tiveram o mesmo destino. Foi a Caralho. partir das quedas constantes, tanto da conta de Cillion quanto de outras contas dedicadas a raids, que surgiu o Raid Forums, um fórum voltado inicialmente para, segundo seu criador, prover uma plataforma estável para raiders da Twitch. O criador do Raid Forums, cujo usuário era onipotente, era amigo de Cillion e decidiu criar o site justamente para ajudá-lo a manter esse hobby. O fórum cresceu de maneira absurda, ele cresceu muito rapidamente e diversos ataques começaram a ser registrados. Não era sempre que eles conseguiam fazer algo absurdo tipo o do menino do notebook, mas logo eles desenvolveram outros métodos
métodos de ataque. Diversos usuários publicaram um passo a passo de como fazer uma raid de sucesso, que incluía puxar informações pessoais do streamer ou da pessoa que estivesse sendo atacada para usá-las como forma de chantagem. Essa prática é chamada de doxing. Aqui no Brasil existem diversos painéis que permitem que com poucos reais ou até mesmo de graça você tenha acesso completo a muitas informações pessoais de alguém, como nome, endereço completo, e-mails, número de documentos, nome de familiares, até nome de vizinhos e diversas outras coisas do tipo. Assim, com essas informações, eles poderiam manipular mais facilmente alguém que fosse pego desprevenido. Lógico, não eram todos os usuários que sabiam puxar esses dados, então começaram a surgir os tutoriais. Porém, eles perceberam que dava pra não só chantagear as vítimas, como fazer um outro tipo de trollagem chamado swatting. Swatting consiste basicamente em você fazer uma denúncia falsa para SWAT, falando que o alvo em questão estaria cometendo um crime contra a vida de outra pessoa. Pouco tempo depois, diversos policiais fortemente armados entram na casa do alvo e tudo é transmitido ao vivo. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre esse assunto, um explicando de uma forma geral o SWAT e outro tratando de um caso em específico que resultou na morte de um jovem. Dentro do Raid Forums existia um caso muito marcante de swatting, onde se criou uma ameaça de bomba dentro de um avião que ia em direção a Phoenix, mirando um streamer que estava fazendo IRL. Yeah. Of course. O streamer em questão é o Ice Poseidon e olha só, ele foi vítima de diversos swatings do Raid Forums, diversos mesmo. Ele foi vítima de swatting dentro da própria casa, no avião, num estacionamento aleatório, no cabeleireiro, comendo e até indo pra terapia. E o real problema desses swatings é quando a vítima se assusta e resolve reagir, afinal ela não faz a menor ideia do que tá acontecendo e no meio dessa reação ela dá de cara ali com os policiais armados. Isso pode resultar numa fatalidade, como já resultou uma vez, e enfim, assistam lá os vídeos sobre esse assunto aqui do canal. Caralho, velho, que brabo. Se consolidou como uma plataforma para trolls se reunirem, coisa de maluco mesmo, né, velho? Internet é coisa de louco, velho. Qualquer pessoa, e muitos na época pensavam que não tinha como isso piorar, mas eles estavam errados. Tá maluco. O site entrou em uma nova fase quando os administradores criaram uma seção para venda de dados vazados. Sim, o site já era repleto de tutoriais de doxing para fazer com pessoas específicas, mas essas vendas de dados eram diferentes. Sabe quando surge uma notícia de que algum hacker invadiu e sequestrou o banco de dados de alguma empresa contendo milhões de informações sensíveis como senhas, documentos, números de cartão de crédito e tudo mais? Bom, esse hacker primeiro tenta chantagear a própria empresa, dizendo que se eles não pagarem o resgate, ele vai liberar todas essas informações sensíveis para o público, trazendo um grande prejuízo para a empresa. Porém, não é sempre assim, não é sempre que eles liberam as informações de graça. Normalmente eles procuram outros vendedores, logicamente vai ser um preço menor, porém ainda assim é muito complicado não só achar o comprador, mas também realizar a venda sem que ninguém ali tome um golpe. Sendo assim, o fundador onipotente criou diversos tópicos para venda de dados com um sistema de segurança chamado Scroll. Esse sistema é bem conhecido em mercados ilegais da Deep Web, porque basicamente funciona que nem um mercado livre. Você faz a compra, mas só libera as criptomoedas pro vendedor quando você confirmar que tá tudo ok com o que recebeu. Enquanto isso, elas ficam salvas em uma carteira Bitcoin do próprio sistema. Pra se ter noção de quanta grana girou no fórum nessa época, e uma das carteiras Bitcoins havia passado mais de 127 Bitcoins, que na época valia aproximadamente 4 milhões de dólares. Esse mercado de vazamentos, como ficou conhecido, tomou proporções inimagináveis, se tornando até referência nesse tipo de caso. Toda vez que tinha algum vazamento em alguma empresa, já era de conhecimento geral que eventualmente os dados iam parar lá no Raid Forums. Com isso, o fórum ganhou uma fama hacker, porém não vamos esquecer que antes ele era composto inteiramente por trolls que ainda estavam presentes e mesmo com as atividades ficando cada vez mais criminosas, eles ainda queriam chamar atenção. 92% dos dados do LinkedIn vazaram no Raid Forums. 2 milhões de contas do maior banco vietnamita vazaram no Raid Forums. Hacker vaza informações pessoais de 279 milhões de indonésios no Raid Forums. E até dados de 223 milhões de brasileiros já foram parar nesse fórum. Com essa nova fama adquirida, o Raid Forum chamou a atenção justamente de quem eles não queriam ter por perto. Os olhos do FBI... Ué, mas se for... Pera. O Raid Forum chamou a atenção justamente brasileiros. Milhões de indonésios no Raid Forums e até dados de 223 milhões de brasileiros. 223 milhões de brasileiros é a população inteira, pô. Ué, faz sentido não, ué.
Acho que 223 mil, né? Brasileiros já foram parar nesse fórum. Com essa nova fama adquirida, o Raid Forum chamou a atenção justamente de quem eles não queriam ter por perto. Os olhos do FBI caíram sobre o site e imediatamente uma investigação foi iniciada para descobrir quem estava por trás de tudo aquilo. Para isso, eles puxaram as contas registradas para fazer as transações de Bitcoin. Para surpresa deles, a conta usada pelo dono onipotente tinha todos os dados da pessoa por trás do perfil, incluindo sua foto, nome e endereço completo. Cabaço. Seu nome era Diogo Santos Coelho, nascido em Portugal. De acordo com as informações ali contidas, Diogo tinha apenas 14 anos de idade quando desenvolveu o fórum. Ainda que soubessem a real identidade do onipotente, o FBI ainda não podia prendê-lo. Eles precisavam de mais provas, principalmente pois ele precisaria ser extraditado. Foi assim que, aos 18 anos, Diogo entrou para a lista de procurados do FBI. Em junho de 2018, o Diogo resolveu passar alguns dias de férias nos Estados Unidos e o que era para ser só uma viagem virou uma grande dor de cabeça. Assim que ele pisou no aeroporto, após 15 horas voando, o Diogo se deparou com diversos agentes que estavam ali para buscar os seus equipamentos. Diogo os entregou falando que trabalhava com programação e até tinha desenvolvido o seu próprio site. Para surpresa dos agentes, realmente no notebook dele estava tudo lá. Acharam todas as informações que ele usava para acessar o Raid Forums como administrador e quando foram ver os seus e-mails, encontraram diversas informações sobre transações do site e também um usuário no Discord chamado Onipotente. Bom, para quem tinha construído Caralho. um império do tamanho do Raid Forums que tava dando uma dor de cabeça pra geral, o Diogo não parecia muito preocupado com a própria segurança não. A maior parte dos hackers e mentes por trás de sites como esse usavam ferramentas como o VeraCrypt, que impede o acesso de terceiros no que foi criptografado, mas esse não era o caso do Diogo. Porém, apesar de todas suas informações estarem ali, Diogo foi liberado pela polícia e saiu ileso dessa vez, porém sem seus aparelhos que continuavam sob posse das autoridades. Alguns dias depois, Diogo entrou em contato com os policiais para pegar seus equipamentos de volta. Por incrível que pareça, ele fez isso usando o próprio e-mail que estava cadastrado no perfil dele do Raid Forums. Na mensagem enviada, o Diogo admite que de fato ele é o onipotente e chegou a mandar uma foto da sua identidade e do seu endereço. Caralho. Aparentemente, o Diogo não estava ligando muito de ter a polícia no pé dele e isso causou uma estranheza nas autoridades. Afinal, o site ganhou uma fama como comunidade hacker e era de se esperar que o dono tivesse um pouco mais de maturidade. Mas mesmo assim, eles seguiram acompanhando a atividade do hacker. Alguns meses depois, surgiu uma postagem no Raid Forums anunciando cerca de 2 milhões de números de cartões de crédito, incluindo os dados das pessoas associadas a ele por 25 mil dólares. O usuário que anunciou esses dados usava o nome de Downloading, porém no Discord do Diogo, o FBI encontrou mensagens que ele afirmava que esse usuário também pertencia a ele. Essa confirmação poderia se tornar o grande motivo para sua prisão, então eles trataram de criar uma nova conta no Raid Forums para tentar comprar esse lote de dados com o Diogo. A conversa aconteceu no Discord, onde o garoto deu 3 amostras de dados de cartões válidos para eles, e a negociação foi fechada em 4 mil dólares por 1 milhão de cartões de crédito. O pagamento foi devidamente confirmado na conta do Diogo, e o que o FBI não esperava era que o Diogo fosse dar um golpe neles, sumindo e bloqueando eles do Discord e apagando a conta deles do Raid Forums. E o que o Diogo não esperava era que ele tinha acabado de dar um golpe no próprio FBI. Assim que isso aconteceu, a equipe do FBI mandou um e-mail se passando ainda pelo usuário pro Diogo, afirmando que tinha todas as informações pessoais dele e que era melhor ele mandar os dados do cartão de crédito, senão ele ia se dar mal. Porém, o Diogo simplesmente não respondeu, mas pro FBI, aqueles dados que ele mandou com uma amostra grátis já valiam muito, e esses dados foram Nossa, confirmados entregou como a prova. verdadeiros. Eram de fato cartões de crédito que foram roubados em algum vazamento. Sendo assim, Diogo, agora com 19 anos, era de fato um criminoso. Durante os próximos 3 meses, o FBI continuou criando contas e comprando dados na mão do Diogo, tudo em prol de construir evidências suficientes para que a prisão dele fosse incontestável. Assim, em maio de 2021, um mandado de prisão foi finalmente emitido para Diogo Santos Coelho. O problema era que ele precisava ser pego em Portugal e extraditado para os Estados Unidos, mas a polícia portuguesa não parecia muito interessada nisso, pois passaram 8 meses sem mexer um dedo em relação ao caso. Só em janeiro de 2022 que uma movimentação de Diogo foi reportada. Sua mãe morava no Reino Unido, ela tinha ficado doente e Diogo foi até lá para ajudá-la, mesmo sabendo que estava sendo processado e que poderia ser preso. Foi nessa ocasião que Diogo foi pego. Nesse meio tempo, a comunidade do Raid Forums começou a estranhar a ausência do onipotente. Já fazia um mês que ele não postava nada e nem interagia com os demais usuários, e isso definitivamente não era do feitio dele. Enquanto todos estavam imersos nessa discussão, preocupados, algo estranho aconteceu no site. Todos os usuários foram deslogados de suas contas e toda vez que tentavam entrar novamente, nada acontecia. Um dos administradores analisou a situação e descobriu que o domínio do Raid Forums havia sido confiscado
fechado e logo a comunidade descobriu que os servidores tinham mudado de nome, ou seja, os oficiais tomaram controle do domínio do Reddit Forums de uma vez. Todo o código do site foi alterado para capturar as informações de quem tentasse acessar e poucos dias depois o site foi finalmente fechado. Mesmo com todas as vendas intermediadas pelo Diogo e com valores exorbitantes rolando pelo fórum, a polícia só conseguiu provar que ele teve 250 mil dólares como lucro de tudo isso. O que, se você parar pra pensar, é um valor minúsculo pro tamanho do Reddit Forums e pra quanta grana circulava por lá. Nossa, E todo mundo ele é ficou um chocado com essa psicopata burro, informação, mano, porque isso famoso, confirmava velho. que o cara tava realmente lá só pela zoeira. Porque se Só ele pela quisesse, ele zoeira. tava de fato milionário. Isso foi ótimo pra ele porque no dia 2 de agosto de 2022, a Corte do Reino Unido negou o pedido dos Estados Unidos de manter o Diogo em cárcere. Até o momento, Diogo segue aguardando sua audiência de extradição. Cerca de 2 semanas depois do domínio do Reddit Forum ter sido tomado, um usuário do site que usava o nome de Pompom Purim criou uma nova cópia do fórum. Sempre que um site de conteúdo ilegal sai do ar, outro surge para ocupar aquele espaço. Isso já aconteceu diversas vezes, porém o normal é que o novo site surja com uma nova resistência, com mais segurança, funcionando de uma maneira que não caia que nem a versão original caiu. O que não era o caso. Em menos de 1 ano e meio, a brincadeira acabou. Um dos donos foi preso e o restante dos administradores resolveram fechar o site. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like aí embaixo para poder me ajudar. Como eu disse Caralho, no começo, mano, a monetização maluquice. aqui no canal é bem ruinzinha, então o like me ajuda muito a mandar os vídeos pra frente. E é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e tchau! Tchau. Você quer se tornar um programador tendo 4 Tchau. Loucura, rapaziada. Loucura, 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 loucura. Maluquice.